Fala, sétimo ano, voltando aqui, né, para a segunda aula da região Nordeste do Brasil, beleza? Aula passada a gente falou sobre as questões de localização e características históricas, né? Agora a gente vai seguir com o tema 2, população e aspectos socioeconômicos. Atenção, a gente está falando da segunda maior região brasileira em população. São um pouco mais de 56 milhões de habitantes. Gente, vamos lá. Perde para qual região em total populacional, em população absoluta? Perde para a região Sudeste. Então você tem aí região Sudeste com maior população, depois é o Nordeste. Então, no contexto, assim, digamos, populacional, é uma região muito importante para o Brasil, né? Além de ter um número de estados muito grande, um território muito amplo, tem uma população muito grande. Então, por exemplo, numa eleição para presidente, a região Nordeste tem um peso? Tem uma importância? Sendo a segunda com mais população no Brasil? Claro que tem, né? Claro que tem uma importância, é uma região que tem uma relevância grande para o país. Mais ou menos 56 milhões de habitantes. Há uma distribuição irregular, gente. Isso, na verdade, não é só a região Nordeste, né? Isso é em todo o Brasil, na verdade, em qualquer país do mundo, a população não se distribui de forma igual no território. Ela acaba se concentrando em algumas áreas, né? Obviamente naquelas áreas que têm condições melhores, seja condições naturais ou condições humanas, né? Sociais e econômicas. No caso do Nordeste, aliás, isso é uma regra no Brasil, né? Não só no Nordeste, a concentração está onde? Na faixa litorânea, né? Nós já vimos isso. Então o litoral nordestino é densamente povoado, né? Reparem que eu usei a palavra povoada, né? Densamente povoado. E isso significa o quê? Que a densidade demográfica no litoral ela é muito grande, população relativa muito grande, né? E é uma região que tem grandes desigualdades sociais. Tem as maiores desigualdades sociais. O que significa isso? Um grupo de pessoas reduzido, com muita condição, muita renda, com uma condição social e econômica muito boa, e uma grande quantidade de pessoas pobres, né? Com deficiências, com problemas, seja na questão de serviços públicos, infraestrutura, tudo isso, né? Aqui eu trouxe um mapinha da densidade demográfica da região Nordeste. Reparem, eu tenho aqui as cores, né? E quanto mais escuro, digamos, mais próximo do laranja, do vermelho, eu tenho maior densidade demográfica. Quanto mais claro, né, mais para o amarelo, eu tenho menor densidade demográfica. Deu para perceber que o litoral é a área que tem mais concentração, né? Ou seja, acontece no Nordeste aquilo que acontece no Brasil, uma concentração grande de população no litoral e áreas de vazios do interior. Aliás, eu tenho uma área aqui, ó, vamos colocar assim, interior, especialmente, né, da Bahia, do Piauí e do Maranhão, onde a densidade é pequena, né? E essa é uma área que a gente vai ver daqui a pouquinho, pessoal, que é uma área que tem um problema climático, né? Um problema natural, vamos colocar assim. Que área é essa, pessoal? É a área do sertão nordestino, que tem um clima muito seco, né? Um clima semiárido. A gente vai discutir isso daqui a pouco, tá? Mas só chamando atenção para essa área que está colocada aqui nesse mapa. Beleza, gente. Vamos lá. Destaquei algumas características. Lembra que eu falei que tinha uma grande desigualdade, né? Ou seja, muitos problemas? Então tem aqui índices de analfabetismo muito elevados. A gente já estudou o índice de analfabetismo no Brasil e a região Nordeste tem índices maiores do que a média nacional, né? Isso reflete uma condição de acesso à educação pior, né? A questão do IDH, os estados do Nordeste têm IDH mais reduzido, né? Se você pegar a lista dos 10 estados com menor IDH, a maior parte vai estar na região Nordeste, entendeu? Isso reflete a questão da qualidade de vida, por exemplo. A questão da mortalidade infantil, que é maior no Nordeste. O indicador de mortalidade infantil, eu acho que eu não falei para vocês naquela capítulo sobre trabalho e sociedade. Mas agora eu posso explicar então, já que eu estou falando dele agora. Mortalidade infantil é o seguinte. Você pega o número de nascimentos de crianças, né, nascidas e que não conseguem completar 1 ano de idade, né? Então, se a criança nasceu, enfim, ter nascida viva, vamos colocar assim, e morreu antes de completar 1 ano de idade, ela entra para a estatística de mortalidade infantil. Obviamente, isso é um indicador muito grave, né? Se esse indicador for muito alto, isso é um problema, porque é um local que tem muitas carências, né? Então, é o caso da região Nordeste. É maior do que a média nacional.
né? Então a gente tem que pensar nisso. Renda per capita baixa. Você pode chamar de renda per capita ou PIB per capita. A gente já viu isso. Você pega o PIB e divide pela população. O valor no Nordeste vai dar mais baixo do que o valor da média nacional. E índices de desemprego um pouco mais elevados. Somando tudo isso, você conclui que o Nordeste tem um atraso. Aquele atraso que eu te falei na aula passada, né? Então, quer dizer, o Nordeste ele está para trás do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Isso vai começar a mudar recentemente e a gente vai explicar isso para vocês. Mas, por enquanto, saiba disso. Essas características negativas, né, de condições sociais e econômicas fizeram surgir no Nordeste um forte movimento migratório, né? Ou seja, pessoas que saem do Nordeste e vão para outras regiões em busca de oportunidades, de oferta de trabalho, de melhores condições de vida, né? Especialmente que região, galera? Aquela que tem o maior desenvolvimento econômico. Justamente quem? Região Sudeste. Inclusive, a região Sudeste é vizinha, né, da região Nordeste. Se eu perguntar para vocês, dos 4 estados do Sudeste, qual é o que recebeu o maior número de imigrantes nordestinos? Obviamente, São Paulo. O estado de São Paulo tem algumas pesquisas que mostram aí algo em torno de 25 milhões dentro do estado de São Paulo. Algo em torno de 25 milhões de nordestinos, o que é um número incrível, né? Altíssimo. Então, quer dizer, entenda essa migração. O cara sai do Nordeste para o Sudeste por quê? Porque o Nordeste ele tem os piores indicadores e o Sudeste tem bons indicadores, melhores do que o Nordeste. Então, esse é um movimento normal, além do fato do Nordeste ser vizinho do Sudeste, né? É mais fácil vir para o Sudeste do que vir para o Sul. Então, essa é uma questão. Beleza. Com relação à cultura, é o contrário, galera. Com relação à cultura, é o contrário. O Nordeste tem uma riqueza cultural inacreditável. É uma região com uma miscigenação muito grande de diversos povos, diferentes povos, europeus, africanos, indígenas. Enfim, é uma região muito rica do ponto de vista cultural. Então, do ponto de vista social e econômico, problemas. Mas do ponto de vista cultural, é uma região riquíssima, né? Riquíssima. Eu vou te dar alguns exemplos. Festa junina e quadrilha. No Nordeste é uma festa assim, inacreditável, uma importância enorme, né? Inclusive, até mesmo importância econômica. Porque a gente está falando de festas que atraem multidões e que onde se estimula o turismo, o comércio, tudo isso. Então, quer dizer, festa junina e quadrilha no Nordeste é um negócio muito grande, maior do que aqui no Sudeste. Aliás, gente, essa é uma tradição importada do Nordeste. E a festa junina no Brasil começa na região Nordeste, né? Então, olha como a região é importante, né? Tem outras características, né? Culturas próprias do Nordeste, questão do frevo, do carnaval baiano, do forró, da literatura de cordel, um monte de manifestações, cara, culturais admiradas no Brasil inteiro, né, e no mundo inteiro. Então, o Nordeste ele tem uma característica muito interessante. Ele tem uma cultura, uma economia atrasada com problemas, mas ele tem uma cultura riquíssima, extremamente importante para o Brasil, motivo de orgulho do Brasil, a cultura nordestina. Beleza? Vocês conhecem a literatura de cordel? É muito legal, né? Depois a gente pode falar sobre ela depois, mais profundamente. Galera, chegamos aqui em sub-regiões nordestinas. Nessa aula eu vou apresentar isso para vocês e vou fazer o meio norte. Nas outras eu faço as demais, tá bom? Então eu tenho aqui 4 sub-regiões. O que é isso, professor? Isso aqui é uma forma de dividir o Nordeste, de regionalizar o Nordeste, criando sub-regiões. Por que o nome sub-regiões? Porque o Nordeste já é uma região, então você vai dividir internamente uma região, você vai chamar de sub-região, né? Essa é a divisão que a gente vai ter que dominar, porque é a mais conhecida, né? São 4, acompanha comigo. Quem é a número 1? Olha lá, ó. Meio norte. Gente, a gente vai ter que saber localizar, tá? Número 2, sertão, tá aqui. Você viu que sertão é a maior de todas, né? Número 3, agreste, tá aqui. E número 4, zona da mata, tranquilo? Então essa localização ela é importante, tá bom? Muito importante. Vamos começar então? Vamos começar com o meio norte, que é a primeira? Aqui, meio norte. Eu, na próxima aula, vou fazer um desenho no quadro para explicar para vocês a questão climática de cada sub-região. Vocês vão entender, vai fazer sentido para vocês, tá?
fazer sentido para vocês. Então, na próxima aula eu vou montar esse quadro, mas agora vamos aprender o meio norte primeiro, tá? Vamos lá. Parte dos estados do Maranhão e Piauí, tá? Maranhão e Piauí, beleza? É uma região de transição entre a Amazônia, então aqui já é a Amazônia, por isso o nome é meio norte, viu, gente? Meio norte, ou seja, tá ali já na transição com a região norte, né? Entre quem? O sertão e a Amazônia. Tem a transição aqui que é o meio norte, né? Então, entre a Amazônia, clima úmido, e entre o sertão, clima semiárido, né? É um clima tropical semiúmido, você vai entender isso no desenho que eu vou botar daqui a pouco para você. Então, o clima da região do meio norte é tropical semiúmido, beleza? E a vegetação é uma vegetação de transição, conhecida, chamada de Mata dos Cocais, que apresenta grande biodiversidade. Quando eu falo transição, eu tenho o sertão, que a vegetação é de caatinga, e eu tenho a Amazônia, que é uma floresta equatorial. Então você tem no meio dessas duas, você tem a Mata dos Cocais, que é o meio norte, né? Sempre que tiver uma transição, a gente tem uma maior possibilidade de ter grande biodiversidade. Faz sentido para vocês? Né? É isso. As atividades econômicas tradicionais mais importantes da região é o extrativismo vegetal e a pecuária, né? A gente tem, por exemplo, a extração de castanhas, como, por exemplo, o açaí, às vezes, ou mesmo babaçu, né? E a pecuária bovina, principalmente extensiva, beleza? Tá? São atividades tradicionais da região, mais importantes. Não tem um desenvolvimento econômico, urbano, industrial muito grande, mas isso está mudando recentemente. Eu vou te explicar o que está acontecendo no meio norte. É uma região com potencial de crescimento, galera. Eu estou falando de uma região que tem litoral, tem um relevo plano, um clima tropical semiúmido, grande biodiversidade, um território extenso. Quer dizer, é uma região com potencial. Que ainda, o que é ter potencial, gente? É que ela tem condição de crescer, mas ainda não cresceu tudo que pode. Mas ela está começando a concretizar esse potencial, né? Olha lá, ó. Crescimento recente, viu aí? Investimentos dos governos estaduais e federal, né? Então o governo investindo, colocando dinheiro para o meio norte crescer, aproveitando o potencial que a região tem. Eu vou dar um exemplo desse crescimento. O Porto de Itaqui, que lá na região norte nós já falamos desse porto. Não sei se vocês lembram dele, mas ele vai fazer um corredor de exportação. O que é um corredor de exportação? Você tem uma riqueza que é produzida na região norte, na Serra do Carajás, né? Riquezas minerais, minério de ferro principalmente, né? Então os caras extraem riqueza na Serra do Carajás, na região norte. Só que ela vai ser exportada. Então ela precisa de ir para um porto, né? Qual vai ser esse porto? Vai ser um porto da região nordeste, especificamente do meio norte, Porto de Itaqui. Então, isso é corredor de exportação. Você tem a zona produtora e a zona exportadora. Você tem uma conexão entre elas, que nesse caso é uma ferrovia, estrada de ferro Carajás, né? Mas é isso, gente. Então, o Porto de Itaqui, ele tem uma importância grande para a região nordeste, especificamente meio norte. Isso é um porto recém-construído, que está funcionando e que se transformou numa ótima opção de exportação para o Brasil, né? Conectando aí duas regiões. Quais? Região norte com região nordeste, né? Aqui eu botei uma foto do Porto de Itaqui para vocês verem a dimensão do porto, né? É realmente uma área extensa e importante para a economia do meio norte, mostrando o potencial econômico dessa região, tá? Que começa a ser aproveitado. Beleza, turma? Tranquilo? Vou deixar o começo do sertão, que é a nossa segunda sub-região, para a aula que vem. Então, a aula que vem, nós vamos trabalhar o sertão, beleza? Fechamos o meio norte agora e trabalhar o sertão, beleza? Gente, abração, tudo de bom, até mais.